Ok, terceira e última parte, América Inglesa. Contextualizei, falei sobre o começo da colonização e o que foi que surgiu ali? Quais foram os estados que nasceram, as colônias que surgiram? Bem, surgiram as chamadas 13 colônias. No livro de vocês traz um mapa com os nomes dessas colônias e tudo mais. Agora, o que nos interessa nesse momento é saber que essas colônias elas não sofreram a ação direta da metrópole. É o que nós chamamos de negligência salutar. O que é negligência salutar? É uma política de abandono. Os ingleses não tiveram muito interesse nisso daí. Eles usaram as colônias, sobretudo do norte, como refúgio, para mandar aquele grupo de pessoas que estavam desempregadas para lá, para enviar para lá também aquelas pessoas que eram religiosamente perseguidas. Então era a oportunidade deles irem, uma forma de habitar de fato as colônias, mas também era uma forma de você se livrar daquele expurgo social que tinha na cidade, sobretudo de Londres, que era a principal cidade, e estava abarrotada de gente, de mendigos por ali. Então é dentro desse sistema que vai se desenvolver essa colonização. E assim surgem as 13 colônias, todas elas no litoral do Oceano Atlântico ainda, porque no século XIX eles vão para o Oceano Pacífico, na chamada Marcha para o Oeste. E essas colônias elas vão se dividir em dois grupos. O livro de vocês traz colônias do Norte e colônias do Sul, mas as colônias do Centro também, que o livro traz, elas praticamente a mesma característica do Norte. Por isso eu vou trabalhar com os dois conceitos, colônias do Norte e colônias do Sul. E quais são as grandes características dessas colônias? Primeiro, as colônias no Norte, o trabalho era livre, o mercado interno era consumidor. Por quê? Porque se o trabalho é livre, o trabalhador trabalha e tem um salário. Como salário, ele é consumidor. E tudo que eles produziam ali era consumido dentro da própria colônia do Norte. Depois foi feito um chamado triângulo comercial. O que é o mercado triangular ou o triângulo comercial? Os produtos saíam da colônia do Norte, passavam pelas colônias do Sul, ia para as Antilhas, que hoje nós chamamos de Caribe, e depois ia para a África, continente africano, simbolicamente criando um triângulo ali no Oceano Atlântico. Esse comércio triangular, característico das colônias do Norte. Nas colônias do Sul era o oposto. Nas colônias do Sul, o que havia ali era mão de obra escrava. Não havia um mercado consumidor forte, porque escravo não tem salário, portanto ele não consome. E tudo que era produzido era para atender o mercado internacional da Inglaterra. Por quê? Porque ali os produtos eram ligados à questão tropical. Eles produziam muito tabaco, algodão, cana-de-açúcar. A tal ponto que um historiador, os mais importantes desse período, chamado Leo Huberman, ele vai dizer: a vida em todo o Sul achava-se envolta numa folha de fumo. Já em relação às colônias do Norte, um outro historiador, professor na Unicamp dessa matéria de História da América, chamado Leandro Carnal, ele vai dizer assim: apesar de as leis estabelecerem limites, os comerciantes das colônias agiam com grande liberdade e seguiam mais a lei da oferta e da procura do que a lei do parlamento inglês. Isso é muito importante para entender depois o processo de independência dessas 13 colônias. Bem, já caminhando para a conclusão, entendo. Os Estados Unidos foram formados inicialmente como colônias. Eles receberam o que nós chamamos de expurgo social da Inglaterra. Foram apenas os puritanos que formaram os Estados Unidos? Não. Eles também receberam pessoas de moral lá embaixo. Todavia, os puritanos foram fundamentais para aquela prática que eles tinham, por exemplo, de leitura da Bíblia, que é uma herança da Reforma Protestante. Eles já criaram um pacto, uma espécie de constituição dentro do navio chamado Mayflower, antes mesmo de chegar nas colônias. Isso tudo trabalhou, favoreceu para que quando eles pudessem entrar em processo de independência, eles tivessem mais conteúdo, tinham mais densidade para saber o que queriam. Mas, apesar de, como eu disse no início, hoje os Estados Unidos serem chamados de terra da liberdade, será que é tão liberdade assim de fato e de verdade? Infelizmente não. Na Constituição americana, eles começam o preâmbulo da Constituição dizendo assim: nós, o povo dos Estados Unidos da América. Esse nós, povo dos Estados Unidos, exclui
mulheres, exclui indígenas, exclui os negros. E aí é um dos grandes problemas dos Estados Unidos. É o preconceito que eles têm muito forte até hoje em relação aos negros, em relação aos imigrantes. Esse preconceito contra o imigrante é muito forte, inclusive, na fala do atual presidente Trump dos Estados Unidos. Mas se lembre, os Estados Unidos nasceram exatamente de imigrantes. E quando estudarmos os Estados Unidos no século XIX, você vai ver que isso é mais forte ainda. Outra questão muito grave é o local de contraste. Os Estados Unidos têm o maior PIB, Produto Interno Bruto, do mundo. Todavia, 43% da população dos Estados Unidos estão no nível de pobreza. Aquela imagem de um país poderoso, é verdade que eles são, mas de igualdade de renda está longe de ser verdade. E ainda, há sentido em um discurso que exclui negros e imigrantes em uma nação que se formou sobretudo com a contribuição desses negros, desses imigrantes, lembrando que muitos imigrantes foram para lá porque quiseram. Já os negros foram tirados da África. Se você acha isso que é pouco passado, é muito distante, saiba que até a década de 60, 1960, nos Estados Unidos, era legal ser racista. Era legal o cara olhar para o outro e xingá-lo se ele fosse negro. Porque havia banco em ônibus para negros e para brancos, havia separação de raças nos Estados Unidos até 1960. Mas isso é para depois, a gente continua depois, tá bom? Vamos ficar por aqui. Grande abraço, até mais.